Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo sobre atos processuais, especificamente prazos, vendo algumas regras aqui de fixação, de contagem de prazos, ok? Então, primeiro ponto que a gente vai analisar é a fixação de prazos, ou seja, como é que o prazo ele é determinado, como é que ele é fixado. Olha o que diz o artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, primeira forma de prazo, conforme a gente já viu até anteriormente, são os prazos fixados pela lei, são os prazos legais. E é isso que vem dizendo o artigo 218 no seu caput. A maioria do processo civil, a maioria dos atos do processo civil, tem prazos determinados em lei, tem prazos legais, né? Mas algumas situações podem não ter, né? E aí o que é que diz a lei sobre isso? Parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, regra geral, prazo deve vir fixado, deve vir previsto pela lei, caput do 218. Mas, Jânio, se a lei for omissa? Parágrafo 1º diz, se a lei for omissa, o prazo deve ser fixado pelo juiz, e o juiz vai levar em consideração a complexidade do ato. Jânio, tudo bem, mas e se a lei for omissa e o juiz também for omisso? Como é que a gente resolve esse problema? Olha o que dizem os parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Se for para comparecimento em juízo para a prática de algum ato diante do juízo, e o juiz não fixar o prazo, o máximo, né, aliás, o mínimo de prazo será 48 horas, ou seja, a parte ela deve comparecer, então, em 48 horas. Só será obrigada a aparecer em 48 horas. Fui intimado para prestar esclarecimentos diante de um juiz, mas ele não fixou um prazo. Qual prazo? 48 horas. Após as 48 horas, eu devo me apresentar. Seria essa a ideia. Eu não sou obrigado a aparecer antes dessas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. O juiz não fixou o prazo, a lei não diz o prazo para aquilo, para aquele ato. Nesse caso, se o ato for para praticar algum ato, por exemplo, uma manifestação dentro do processo, fazer uma petição se manifestando no processo, o prazo será de 5 dias. 5 dias para a parte se manifestar. Então, essa seria a regra do parágrafo 3º. Regra geral, se a lei não prevê um prazo, se o juiz não fixa um prazo e é para praticar algum ato que não comparecimento em juízo, né, o prazo é de 5 dias. A regra é que o prazo seja de 5 dias, ok? Em algumas situações, gente, acontecem essa situação de aplicar o prazo legal de 5 dias. Esse prazo legal de 5 dias quando não há uma previsão específica para aquele ato, né? Então, algumas situações podem acontecer, né? Deixa eu dar um exemplo de uma situação como essa. Isso é algo que vocês vão ver um pouco mais à frente, quando vocês estiverem estudando, um pouco mais à frente em Processo Civil 4, quando vocês estiverem estudando tutelas provisórias. Lá nas tutelas provisórias existem alguns procedimentos, e um deles é o que a gente chama de tutela provisória incidental. Tutela provisória incidental. Quando surge durante o processo algum risco, alguma questão, algum problema, alguma urgência, a parte que pode ser prejudicada pela urgência pode pedir essa tutela provisória de urgência, que é especificamente o exemplo que eu estou dando. Imagine, você está com um processo cobrando uma quantia de uma empresa, só que quando chega lá à frente, você começa a tomar conhecimento, você toma conhecimento que a empresa ela está se desfazendo de patrimônio, que ela está ocultando patrimônio, e você com medo dessa empresa de repente sumir, né, e de repente não lhe pagar o crédito, você pede que o juiz faça de modo urgente bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias, por exemplo. Você quer que o juiz faça isso. Penhore bens, bloqueie dinheiro em conta bancária. Então, você faz esse pedido, certo?
Isso é um pedido de tutela provisória de urgência que você fez no decorrer do processo, ao longo do processo. O réu ele tem que se defender sobre aquele pedido, mas a lei não diz qual o prazo que o réu tem para se defender. Se o juiz não estabeleceu um prazo, se o juiz não falar qual o prazo para se defender daquele pedido, aplica-se essa regra geral de 5 dias. Tá? Aqui é um exemplo de aplicação desse prazo de 5 dias que eu posso citar para vocês. Então, não havendo um prazo específico ditado pelo processo civil, pelo CPC, para aquele ato, se o juiz não fixar, a gente aplica esse prazo de 5 dias para realizar o ato. Agora, se for para comparecimento em juízo, aí o prazo é pelo menos 48 horas, conforme o parágrafo anterior, parágrafo 2º, ok? Parágrafo 4º. Será considerado tempestivo, ou seja, dentro do prazo, o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Foi a regra que a gente leu anteriormente, quando a gente estava falando dos prazos aceleratórios e dos prazos dilatórios, que a gente viu na videoaula anterior, na parte 1 da aula sobre prazos, ok? Então pronto, essas regras de fixação do prazo, ou seja, o prazo é estabelecido seguindo essa lógica. Ou a lei já fixa anteriormente, se a lei não fixa, o juiz que fixa aquele prazo, ou se nem o juiz nem a lei se manifestarem expressamente sobre o prazo, aplica-se essa regra geral de 5 dias para a prática de um ato ou 48 horas para comparecimento. E também falei para vocês anteriormente que as partes elas podem fazer uma alteração de prazos, É tanto que ou seja, o prazo convencional, é tanto que vocês lembram do negócio jurídico processual, que a gente já estudou anteriormente, vocês viram calendário processual. O calendário processual não deixa de ser um prazo convencional que se estipula ali, é um prazo que se convenciona entre as partes e o juiz, prazo diferenciado, para a prática de alguns atos, com datas específicas. Da mesma forma, o negócio jurídico processual ele pode alterar prazos de um processo, ampliá-los, reduzi-los, não tem problema nenhum, desde que não impossibilita as partes de praticar o ato, ok? Ampliação do prazo. Regras sobre ampliação do prazo. Olha o que é que diz aí a legislação, a lei. Artigo 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Seção e subseção são expressões, como a gente já tinha visto antes, equivalentes a estado e comarca para a Justiça Federal. Então, na comarca, ou no âmbito da Justiça Federal também, onde for difícil o transporte, o juiz ele pode prorrogar os prazos por até 2 meses. Essa regra, gente, ela meio que está se tornando sem aplicabilidade aos poucos, porque atualmente a realidade do processo judicial eletrônico ela já é bem difundida no Brasil. Claro que em alguns estados, principalmente nas cidades mais interioranas, menores, ainda não tem a implementação total de equipamentos, ou seja, do processo judicial eletrônico. Mas isso é uma realidade que aqui, por exemplo, na Justiça do Ceará, já vem se tornando cada vez mais concreta. A Justiça Federal no Ceará toda funciona de forma eletrônica. A Justiça do Trabalho no Ceará toda funciona de forma eletrônica. A Justiça Estadual do Ceará ela está quase 100% eletrônica. Ainda tem algumas cidades, algumas comarcas menores que estão passando por processo de adequação, esse processo de se tornarem eletrônicos, de virtualização, a palavra era essa, de virtualização desses processos, mas ainda tem alguns locais, poucos, que ainda não estão virtuais. Por isso que eu estou falando que essa regra 222 do caput, ela acaba aos poucos se tornando, e vai se tornar inoperante ao longo dos dias, dos próximos anos aqui no Brasil, em virtude dessa realidade dos processos serem digitais, dos processos serem eletrônicos. Não tem necessidade do juiz ampliar um prazo por dificuldade de transporte, por exemplo, se o ato vai ser praticado dentro de casa ou dentro do escritório pelo advogado. Então não faz sentido. Mas imaginem comarcas no interior do Amazonas, por exemplo, onde a dificuldade de transporte é gigante, municípios que são gigantescos, quase do tamanho de um pequeno estado,
onde as pessoas para se deslocarem sair de um distrito daquele município para ir até a sede do município, ela tem que se deslocar através de embarcações, de aeronaves. Imagina uma situação como essa, de dificuldade de transporte. Aí sim se aplicaria o que vem dizendo nesse caput do artigo 222, ok? Parágrafo 1º diz: ao juiz é vedado reduzir prazos perentórios, ou seja, aqueles prazos próprios, sem anuência das partes. Como assim, Jânio? Imagine o prazo, vocês lembram dos prazos próprios ou perentórios? Quais são os prazos próprios ou perentórios? São os prazos das partes, cuja fluência, cuja ocorrência dele, término dele, retira da parte a possibilidade de praticar aquele ato. Então, imagine um prazo para recurso. Chega ao final do processo, a sentença ela é parcialmente procedente. Nem concede tudo que o autor queria e também condena o réu parcialmente, certo? Nesse caso, tanto o autor como o réu, eles têm a possibilidade de recorrer, apresentarem um recurso de apelação. Os dois podem recorrer, inclusive, ao mesmo tempo. Qual o prazo para eles recorrerem? 15 dias. O juiz ele não pode simplesmente, lá na sentença, reduzir esse prazo para recurso. Não, então eu vou colocar um prazo de 7 dias para recorrer. Não pode, a não ser que as partes concordem. Se ambas as partes concordarem, o juiz pode reduzir o prazo. Se não houver a concordância, o juiz não pode reduzir esse prazo, né? Agora, já a ampliação do prazo, a lei fala 15 dias para recorrer ou 15 dias para se defender, por exemplo. Mas o juiz ele quer, em virtude de um justo motivo, ampliar o prazo. Não, eu creio que esse prazo seria mais justo se fosse de 30 dias. E o juiz quer ampliar o prazo. Ampliar o prazo pode sim, mesmo sem a concordância das partes. Isso faz parte do poder de polícia do juiz, de regulamentar o processo. O juiz tem esse poder de ajustar o processo às especificidades da causa. Olha o que é que diz o artigo 139, que está em destaque para vocês, o inciso 6º. Dentro dos poderes do juiz de gestão do processo. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 6º, que é o que nos interessa agora, dilatar, ou seja, ampliar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-a às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Se houver um justo motivo, se aquele caso trouxesse necessidade, o juiz pode ampliar esses prazos. Deixa eu dar um exemplo de uma situação que poderia ser cabível nesse caso. Imagine uma ação bem complexa, uma ação extremamente complexa, com provas complexas, necessidade de diversas provas juntadas documentais. Imagine que, pela questão que está sendo discutida, é feita essa petição inicial e juntado 300, 400, 500 documentos de provas que não foram uma estratégia utilizada pelo autor de forma a prejudicar o réu, não, porque realmente precisava desses documentos. Agora imagine um réu tendo só 15 dias para se defender em face desses 500 documentos, tendo que ler, avaliar, analisar tudo. Dependendo do teor do que está sendo discutido, o juiz pode entender como justa a ampliação desse prazo. Olha, não é justo eu deixar o réu para se defender só com 15 dias analisar tudo isso. Eu vou ampliar, eu vou transformar isso em 20, em 25, em 30 dias. Pode, de acordo com as necessidades do processo e levando em conta a boa-fé processual, levando em conta, obviamente, a celeridade do processo. O juiz ele vai ter que sopesar de acordo com os princípios processuais sobre essa necessidade. Parágrafo 2º diz: havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para prorrogação de prazos poderá ser excedido. Imagine uma situação de dificuldade ainda maior, né, de transporte naquela região. Imagine que houve uma cheia gigantesca naquela região amazônica. Aquela cheia ela prejudicou ainda mais o transporte e dificultou ainda mais o acesso ao transporte. O juiz ele pode prorrogar esse prazo, é isso que está dizendo o parágrafo 2º, ok?